Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcia. Como Paceto Cleaning. É assim que se fala, Lúcia? Boa noite, Ju. Boa noite, Márcia. Márcia, quanto tempo? Mas tem duas Márcias ali, mas a Márcia Rick. Márcia Rick. Boa noite, Isa. Boa noite, Eliane. Thaís. Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Paceto Cleaning. Eu não te perguntei o que significa. Inclusive, gente, aproveitando essa live aqui, né? Terça-feira que vem vai ter uma live com a Lúcia, que é a proprietária da Paceto Cleaning. Ela vai ter dicas, ela vai ter a experiência dela como dona de uma empresa realmente lucrativa, uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos 5 anos. Então, ela já fez um depoimento para as mentoradas e agora ela vai fazer uma live comigo na próxima terça-feira aqui no Instagram ao vivo. Então não percam, porque ela sem dúvidas tem bastante experiência para passar para vocês. Olha a Merélia aí, Nilde, quanto tempo? Várias alunas aqui, adoro quando as alunas entram na live. Tainá. Bom, pessoal, sobre o que vai ser a nossa live de hoje? Eu venho falando muito sobre a segunda era, sobre essa transformação do house cleaning e um ponto muito importante nessa transformação é principalmente a nossa mentalidade. Eu sei que muita gente chegou nos Estados Unidos para empreender, né, para ter um negócio de limpeza, para ter um schedule, mas nunca tinha empreendido, nunca tinha estudado, nunca tinha realmente aquela vivência do empreendedorismo de ter um negócio. Comigo aconteceu basicamente a mesma coisa, porque eu cheguei nos Estados Unidos pela segunda vez, né, como muitos aqui já sabem, e eu só tinha sido funcionária até então. Eu nunca tinha tido um negócio, eu nunca tive família empreendedora, eu nunca tive aquele tino para coisa desde pequena, sabe? Aquelas pessoas que compram, vendem ou vendem o que tem, ganham sempre um dinheirinho. Eu nunca tive isso. Então, eu sempre deixo claro aqui que esse tino empreendedor não nasceu comigo. Isso foi sendo desenvolvido. Então, se você tá nessa situação, se você se encontrou nessa situação do empreendedorismo, saiba que todas as habilidades, todas as capacidades podem ser desenvolvidas. Você não precisa saber nascer saber vendendo, você não precisa nascer já empreendendo, já sabendo como falar em público, já sabendo como lidar com o cliente. Não, muitas habilidades você já vai ter de modo, né, que você tem esse dom, tem esse talento, e outras você vai precisar desenvolver. Então, hoje eu vou falar aqui sobre essa mentalidade empreendedora, como vai fazer total, mas eu digo aqui total diferença, tá? Nos seus resultados como empresária, nos seus resultados como dona de um negócio. Quem aqui já é dona de uma empresa, quem aqui já tem um negócio em desenvolvimento, vai entender o que eu estou falando. Quem está aqui no início talvez fique um pouco perdido. E quem está ali no intermediário vai achar, poxa, eu acho que está faltando alguma coisa para mim nesse ponto, nesse tema. Então vocês vão entender onde a gente tem que trabalhar para que a gente veja como se tirasse uma venda dos nossos olhos para as oportunidades, para os avanços, para os próximos passos. E a gente não consegue fazer isso se a gente tiver uma mentalidade escassa, se a gente tiver uma mentalidade ainda voltado para o funcionário. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu trabalhava na McKinsey, que é uma consultoria americana do Brasil, e eu era muito insatisfeita, muita gente sabe dessa história, eu era muito insatisfeita, eu ganhava muito bem, não tinha problema nenhum no trabalho, trabalhava muito, mas isso eu sempre trabalhei. Só que eu chegava em casa e chorava, eu ficava realmente, não sabia por que aquilo ali estava acontecendo, porque eu tinha um trabalho bom, eu ganhava bem,
eu era respeitada, eu poderia facilmente subir de cargo, mas eu não era feliz, eu não entendia o porquê. Foi até que eu comecei a pesquisar, comecei a me conhecer e entender que talvez o empreendedorismo fosse a fonte dali da minha, vamos dizer, felicidade profissional. Então eu resolvi estudar nos Estados Unidos e com isso também implementar tudo que eu estava na mente no house cleaning. Mas eu não tinha pretensão nenhuma, eu achava que realmente ali eu ia ser super fácil, então eu ia rapidinho implementar e ter resultado. Só que é aí que vem, né, os poréns. Durante essa jornada, principalmente no início, a mentalidade não em si de empreendedora que eu tinha, eu não tinha uma mentalidade empreendedora, mas eu tinha uma predisposição a ter aquela mentalidade, porque eu não desistia fácil, tá? Isso era fora de cogitação. Quando eu via alguma coisa que poderia ser melhorado, eu sempre ia lá e melhorava. Então eu percebi que por mais que eu não tivesse a mentalidade empreendedora nas empresas que eu trabalhei, eu tinha uma proatividade, eu tinha uma se chama de mentalidade intraempreendedora. Você está dentro de uma empresa, mas você empreende lá dentro. Você está sempre voltada para desenvolver processos, para melhorar aquela metodologia, aquele processo ali que está ocorrendo na empresa, ou desenvolver melhor uma pessoa que é abaixo de você. Então, por mais que eu não tivesse aquela mentalidade empreendedora até os 28 anos, eu tinha algo que estava ali predisposto a acontecer. Então, quando eu comecei a trabalhar na limpeza, eu via diversas falhas, principalmente nas empresas que eu comecei a trabalhar, na empresa do mexicano, que foi uma empresa pequena que eu trabalhei, Portland Cleaning Services, se eu não me engano, era o nome da empresa. E era a empresa de um mexicano, era uma franquia que ele tinha comprado de outra pessoa e ele tinha também uma empresa de carpete. E ele tinha aquela quantidade de clientes ali, gerava em torno de 50, só que ele já estava naquela quantidade há muito tempo, há muitos anos. E quando eu fui começar a gerenciar aquilo, muita gente aqui já sabe minha história, mas quando eu fui começar a gerenciar aquilo, eu vi o tanto de falha que tinha no processo dele, de captação, de treinamento, por mais que eu nunca tivesse trabalhado com aquilo. Então, a partir dali virou para mim como se fosse algo que eu realmente precisava desenvolver, precisava entender. A partir dali eu trabalhei em outras empresas, principalmente americana, para eu aprender como eram os modos de se trabalhar. Então eu trabalhei com brasileiro, eu trabalhei com mexicano, trabalhei com americano, para entender essa diferenciação. Foi quando eu percebi que a partir do momento que você se profissionaliza, a partir do momento que você implementa processos, implementa treinamento, implementa diversos padrões na sua empresa, a tendência é que você realmente cresça de forma saudável. É muito, mas muito difícil você não crescer se você implementar diversos fatores, diversos pontos na sua empresa, né, do negócio, sendo que você tá ali, né, desenvolvendo o financeiro, desenvolvendo a captação junto ao marketing, desenvolvendo o treinamento do seu pessoal. Então, dificilmente você não consegue crescer se você estiver se profissionalizando. E eu não via isso naquelas empresas onde a gente via que estava estagnado há muito tempo. Então, a mentalidade deles ainda não estavam preparadas para o crescimento. Já na empresa americana, que seria uma franquia na qual eu trabalhei, a mentalidade já era diferente. Já tinha processo, tinha sistema, tinha diversos aplicativos, aplicativo para controlar funcionário, aplicativo para fazer os pagamentos do cliente, aplicativo para controlar ali as horas. Então tinha um aparato de sistema para que não dependesse de pessoas, para que quanto mais clientes tivessem, mais fácil seria de lidar, porque o sistema estava controlando tudo aquilo, porque tinha um treinamento padronizando toda a limpeza. Era a melhor limpeza do mundo? Não. Era uma limpeza perfeita? Também não. Mas pela quantidade de clientes que eles tinham, os clientes estavam satisfeitos, os clientes estavam sempre ali, né, como é que se fala? Eles estavam
se adaptando. Por quê? Porque tinham padronização, errou aqui, dá o feedback, na próxima a gente vai treinar melhor e mandar para sua casa, faz o pagamento tudo automático, não tinha dor de cabeça, se precisasse reclamar, era mensagem para o gerente ia e consertava, fazia o treinamento novamente. Então tinha todo um aparato naquela empresa de limpeza a qual o cliente se sente mais confortável do que, imagina, chega cada dia uma house cleaner, onde a house cleaner chega sem uniforme, a house cleaner chega atrasada, a house cleaner você não tem com quem reclamar. Então você imagina o tipo de cliente que se atrai por uma empresa profissional e o tipo de cliente que se atrai por uma cleaning lady. É totalmente diferente, concordam? Quem concorda comigo? Então, o cliente de uma franquia, o cliente de uma empresa profissional, ele vai ser atraído por aquelas facilidades, por aqueles aprimoramentos que aquela empresa proporcionou a ele. Então, vai ser sistema, vai ser o atendimento, vai ser o treinamento, vai ser a padronização da limpeza, vai ser as informações que são passadas muito claramente, muito nitidamente. Então, todos esses pontos vão fazer com que vocês atraiam os melhores clientes, vão fazer com que vocês atraiam o cliente que busca padronização e profissionalização. Então, durante essa minha trajetória, durante essa minha jornada de criação do schedule, eu não só criava meu schedule, mas como eu também trabalhava para os outros para eu aprender, né, diversas formas de se trabalhar, diversas formas de se profissionalizar, coisas que eu não concordava, coisas que eu concordava, eu atribuía à minha empresa. É cansativo, pessoal? Muito. Tá? Eu falo com as minhas alunas, chegar em casa às 7 da noite, 8 da noite, ter que cuidar de criança, ainda ter que aprender como faz e fazer, não é para qualquer um. Mas você fazendo isso durante um tempo da sua vida, você vai poupar lá na frente. Você vai poupar um tempo aí lá na frente, onde você vai estar tendo problema com funcionário, vai estar tendo problema com cliente, porque você não se organizou lá atrás. Então, esse tempo de estruturação é extremamente necessário para quem quer crescer com ordem, para quem quer crescer realmente de forma saudável. Nessa jornada, como eu disse, você vai ter diversos medos, tá? Diversos medos. Você vai ter medo de faltar dinheiro, você vai ter medo de faltar cliente, você vai ter medo de faltar mão de obra, você vai ter medo do carro quebrar enquanto você está ali criando times, você vai ter medo do cliente te criticar. Quem aqui tem medo do cliente te criticar? Quem aqui tem medo de uma crítica do cliente realmente... eu tinha esse problema. Eu não aceitava crítica muito bem do cliente. Quando eu via lá que aquela crítica não foi muito justa, por exemplo, teve uma vez que o cliente reclamou que ele comprou uma limpeza e essa limpeza não foi feita completamente. E o que aconteceu foi, ele comprou uma limpeza standard e queria que o move out fosse feito. E o move out não foi feito aquele tempo de horas, mas depois foi encerrado e ele não gostou. Ele queria que todo o move out fosse feito, ele pagando uma limpeza standard. Era por aplicativo, então não tinha muito como entender, tá? O que antes do que ele queria. Então, com isso, né, a empresa recebeu uma das únicas notas ruins no aplicativo e aquilo me deixou mal por muito tempo. Assim também como uma vez uma cliente meio que deixou no ar um possível roubo que tinha sido na nossa parte. Aquilo dali acabou comigo, aquilo dali eu fiquei 3 dias assim, pensando, eu não acredito que ela falou isso, eu não acredito que ela sem querer me acusou, não eu necessariamente, mas a equipe, eu não tô acreditando que ela fez isso, e eu me moía por dentro, eu realmente me torturava por dentro, porque aquela mentalidade estava sendo construída, né? A mentalidade de resiliência, a mentalidade de que eu vou levar uma crítica, isso é normal, o que eu vou fazer? Aprender com aquela crítica. Então, se teve crítica, né, a questão do roubo, então o que eu vou fazer para me precaver da próxima vez?
Muitas alunas aqui têm essa questão do roubo e eu falo, se posicione, se for preciso chame a polícia, se for preciso acione o seu seguro, mas não deixe que o cliente te acuse sem nenhuma prova, só acusar por acusar. E isso acontece frequentemente, tá? Se você não posicionar, se você não tiver aquela mentalidade que realmente vai proteger o seu negócio, vai proteger suas funcionárias e vai proteger os seus clientes, você vai precisar realmente ir mudando isso aos poucos. Crítica você vai receber sempre. Medo de faltar dinheiro, isso é quase inerente ao empreendedor. Para isso existem as formas de se proteger. Um fluxo de caixa, um caixa que realmente te deixe um pouco mais tranquilo para trabalhar, tá? São diversos pontos que você tem um problema, mas você se protege de possíveis situações que podem ocorrer através daquele problema. Por exemplo, falta de mão de obra. Como é que você faz? Você sempre tem um banco de dados de helpers. Falta de cliente. Como é que você faz? Você tem uma mina de ouro na mão que são seus próprios clientes. Então, se você quer aumentar sua receita, se você quer aumentar sua carteira de clientes um pouco mais depressa, você tem um grupo de clientes na mão onde eles podem indicar, onde eles podem contratar um serviço extra, onde eles podem pedir uma outra limpeza. Então, você tem diversos artifícios para trabalhar quando você tem a mentalidade preparada para isso. Eu vejo muita aluna, ou até seguidora aqui, me manda assim, Thelma, só perdi dinheiro nesse aplicativo. Aí eu vou investigar, eu falo, mas quanto tempo você está no aplicativo? 1 semana. E quanto você perdeu? $70. A mentalidade é aquela mentalidade ainda do funcionário. É aquela mentalidade que vai ter que reclamar para alguém. Eu tenho que reclamar para alguém. O empreendedor, a empreendedora, a empresária, ela não vai reclamar para ninguém. Ela vai ver o que ela pode estar errando, como ela vai fazer para amenizar aquilo dali e vai dar o próximo passo. Mas reclamar para mim ou reclamar para o mundo não vai resolver aquele problema. Ai, Thelma, falta mão de obra, a mão de obra tá ruim. Ok, concordo, mão de obra é ruim, principalmente nesse nível, é ruim, no nível braçal, é ruim em qualquer lugar do mundo. Só que como você ameniza isso? Se qualificando para recrutar. Recrutando quem realmente tem o perfil da sua empresa, quem preza pelo mesmo valor da sua empresa. Treinando essa pessoa, não é treinar 1 dia, 2 dias, não, é treinar 2 semanas, 3 semanas. Ah, porque a pessoa é ingrata, porque a pessoa não quer aprender. Você fez todos esses passos? Então você contratou errado. E pessoal, eu contratava como house cleaner, contrato até hoje pessoas de nível baixo, médio e alto e tem dificuldade em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E você pode achar que fez a melhor contratação do mundo e depois não dá certo e tá tudo bem. O nosso papel como empresária, como empreendedora é amenizar esses problemas, mas problemas sempre vão ter. E é para isso que a gente está aqui, para resolver problemas, para ficar no lugar onde nem todo mundo tem qualificação para isso e nem todo mundo quer. Nem todo mundo pode, porque muitas pessoas querem, mas nem todo mundo pode. Nem todo mundo pode ou tem qualificação para ter um funcionário. Não sabe como tratar. Não sabe como lidar com pessoas. E também não se aprimoram nisso. Fazem do jeito delas e pronto, e acabou. Então tem muita gente desqualificada também para lidar com helpers, para lidar com funcionários. Não estou aqui tirando, tá? Não gosto de dizer culpa, mas não estou tirando aqui a situação atual que a helper não quer aprender, a helper não quer nada com a vida. Não estou aqui julgando isso. Eu estou julgando o que a gente tem o controle de fazer, ok?
A gente, como empreendedora, não pode ficar reclamando. Para quem que você vai reclamar que a helper não está trabalhando direito? Você não tem para quem reclamar. Não tem. Então, o que você vai fazer? Aprofundar naquele problema para resolver. Thelma, tô tendo muito cancelamento. Cadê a sua apólice de cancelamento? Ah, não tive tempo de fazer. Então vai ter esse problema. Thelma, o cliente quer muito mais do que eu ofereci. Cadê sua checklist? Ah, Thelma, não tive que fazer, meu primo vai fazer, minha tia vai fazer. Vai continuar tendo esse problema. Enquanto você não parar para resolver isso, você vai continuar tendo esse problema. Vai zerar? Não, mas vai diminuir drasticamente. Isso envolve diversos pontos, tá, de uma empresa de house cleaning. Enquanto não virar essa chavezinha na sua mente, que você vai sempre precisar investir em captação. Com medo ou sem medo, você vai precisar investir em captação. Seja online ou offline, você vai precisar investir em captação. Você vai precisar investir seu tempo em treinamento das suas helpers. Não espere que ela já venha treinada de outra dona de schedule que limpa o vaso sanitário com a mão lá dentro do vaso sanitário. Com a esponja e com a própria mão sem luva. Imagina os tipos de treinamento onde essa pessoa aprendeu que você vai colocar na sua empresa. Então tem muita gente que fala, ai, Thelma, eu faço desse jeito, eu faço daquele jeito. Faça do jeito que você quiser, mas treine o seu pessoal. Treine porque ninguém vem pronto. Pode vir com agilidade, pode vir já com aquela experiência do house cleaning, mas o seu tipo de limpeza só você sabe. E eu posso dar aqui em uma sala de aula, né, que eu falo, a sala virtual onde a gente tem mentoradas, mais de 20 alunas, cada uma limpa de um jeito. Cada uma utiliza produto de um jeito. Como é que você vai pegar uma helper, onde a pessoa limpa o vaso sanitário, faz questão que limpe o vaso sanitário com a esponja lá dentro do vaso, ou que limpe o chão de joelhos? Como é que você vai pegar simplesmente essa helper e jogar lá na sua empresa? Exatamente, né, Lúcia? E com a mesma luva, pega a cafeteira, limpa a pia da cozinha, porque ela não tem o senso, ela foi treinada, ela não foi treinada, aliás, desse jeito, então para ela é normal. Isso a gente está dando exemplo, eu estou dando exemplos aqui grotescos, né? Exemplos que cada um vai falar que, meu Deus, ela limpa o vaso sanitário, depois limpa a pia com a mesma esponja. Eu não estou exagerando, isso é muito comum, mas eu estou dando... Eu posso trazer aqui alguns exemplos simples, como limpa uma persiana. Não é você falando, né, quando a cliente reclamar, aí você fala, não, fulana, não é assim não, é assim que você faz. Não é assim. Você precisa treinar antes de colocar aquela funcionária dentro da casa do cliente. Do seu jeito. Não vai colocar o cesto de produtos em qualquer lugar, em cima do carpete, em cima de uma mesa de madeira, onde pode ali manchar. São detalhes que eu ouço todos os dias que causam estresse todos os dias por falta de treinamento. Exatamente. Quando treinar, entregue luva, entregue máscara. Isso deve estar tudo incluso no preço da limpeza, que é outro ponto importantíssimo nessa mentalidade que a gente precisa aqui entender. Você não vai conseguir dar o próximo passo para a segunda era, que é aquela segunda era onde você administra, a segunda era onde você tem times, se você não souber precificar. Se você ainda estiver precificando como cleaning lady, a conta não vai fechar. Se você for precificar como se você estivesse trabalhando no schedule sempre, a conta não vai fechar quando você for administrar. Aí o que você vai ter que fazer? Ir correndo atrás de cliente desesperadamente, porque aqueles clientes de $100 não vão bancar você em casa. Não vão bancar você em casa. Aí você vai ter que ir desesperadamente precificar mais alto o cliente novo, porque aqueles seus ali vão ser só para tapar a agenda. Não servem para ter lucro.
Aí você nem daqueles pode se desfazer, porque você não sabe nenhum e nem outro. Nem captar cliente e nem precificar corretamente. Então, a precificação tem total influência também nesse segundo passo que você vai dar, nessa mentalidade. Eu tinha uma aluna que ela falou assim, Thelma, eu não consigo precificar acima de $200. Ela falava para mim, eu não consigo, não adianta. Todos os meus preços regulares são abaixo de 100. Olha onde estava a crença limitante dela. Por mais que a casa fosse difícil, por mais que a casa fosse grande, ela não conseguia precificar acima de $200. Então, quando ela tivesse que mandar funcionário, quando ela tivesse que realmente ali agendar aquela casa, ela né, no administrativo, provavelmente ela não ia ganhar muita coisa, porque não ia dar para agendar outras casas no dia ou muitas casas no dia. Então, a precificação precisa ser trabalhada. Ai, Thelma, o cliente vai achar caro. Ai, Thelma, o cliente não vai me aceitar se eu botar esse preço. Isso daqui tá aqui, ó, na sua mente. Tá na sua mente. O cliente vai aceitar desde que você se posicione como uma empresa que realmente merece aquele valor. Se você titubear, se você ficar ali com medo de dar o preço, vou ver, dar um monte de desconto, aí o cliente vai jogar seu preço lá embaixo e ele já vai entender que é a casa da mãe Joana. Mas se você tiver base do seu preço e você precificar corretamente, não como uma cleaning lady, mas como uma empresária, como uma empresa que investe em captação, uma empresa que investe em seguro, uma empresa que investe nas taxas, uma empresa que investe em equipamentos, em funcionários, treinamento. Você precisa precificar muito bem as suas casas. Se não sabe quem vai ficar no prejuízo, não é o cliente, não é sua helper, porque ela vai receber, vai ser você. E a sua empresa também vai receber, porque você não pode deixar de pagar o básico ali da sua empresa. Então, quem vai ficar sem ver a cor do dinheiro, a cor do lucro, é você. Então, a precificação tem tudo a ver com a mentalidade. A sua mentalidade precisa estar alinhada como empresária. Esquece aquela ideia que você é uma ex-helper, que é melhor cobrar tanto do que perder o cliente. Esquece isso. Porque senão você vai ter que trabalhar muito mais para chegar numa margem de lucro razoável para sua empresa. Muito mais. Ok? Então, a precificação, ela está totalmente atrelada à mentalidade que a gente precisa desenvolver. Você não consegue precificar corretamente se você não ajustar a sua mentalidade. Quem aqui tem medo de colocar uma casa ali acima de $200? A Wayne acabou de entrar, né? Eu acho que a Wayne estava nessa sessão onde falaram que tinham medo de precificar. Eu não lembro exatamente quem foi, mas tinham medo de precificar acima de $200. Não tinha nenhuma casa acima de 200. E até a Wayne falou, depois que eu precifiquei acima de 200, minha vida mudou. E realmente você tem que perder esse medo de precificar baixo para não perder o cliente. Você não vai perder o cliente. Se perder, ele só estava procurando preço. Não vale o seu tempo naquela casa, todo o investimento que você faz naquela casa. Ok? É importante também a gente... São várias questões, né? Eu sei a dificuldade de cada passo desse. Eu sei a dificuldade de contratar a primeira helper. Meu Deus, será que vai faltar dinheiro? Eu não vou ter caso bastante? Como é que eu vou fazer? São etapas que muitas vezes você precisa dar um passo para trás, tá? Para dar 2 para frente. Então, a etapa quando você contrata uma helper, onde você vai precisar pagar ali uma pessoa que antes era só você, então você ficava com 100% do que você estava recebendo, e agora você vai precisar contratar uma helper. E aí você chega naquele medo, nossa, e se eu não tiver como pagar ela? Ou a minha parte vai ser diluída aí, vai ser diluída porque eu vou ter que pagar uma outra pessoa. Só que isso é mentalidade, de novo, é mentalidade da cleaning lady. Você tem que pensar que aquela pessoa, aquela funcionária vai te fazer
ter muito mais tempo para colocar outras casas e também para pensar numa estratégia, para pensar na captação. Se você tiver o seu tempo todo no operacional, ou seja, 50% no operacional, você não tem tempo para pensar nesses detalhes. A Wayne está aqui para confirmar, ela falou, as pessoas acham que o administrativo não tem nada para fazer? Pelo contrário, tem muita coisa para fazer. E se você não tiver o mínimo de estrutura, você vai fazer isso dobrado, você vai implorar para voltar para o operacional. Porque também é muito cansativo. Só que você precisa ter as ferramentas, precisa ter a mentalidade pronta para encarar aquele próximo passo, que é a saída operacional, para ir para o administrativo. Ok? Então, essa parte da precificação, esse tema da precificação é essencial para você entender. Eu preciso precificar essa casa independente do que o cliente vai achar. Eu preciso precificar essa casa de acordo com o que o meu negócio precisa. O quanto ele precisa para rodar, o quanto ele precisa para ter lucro. Empresa que não tem lucro não é empresa, é ONG. É ONG. Aí você sai daqui do Brilhando no Zéu e vai lá, ó, procura aí no Instagram WWF, vai procurar ONG, porque aí é lá que você tem que estar. Empresa tem que ter lucro. Não existe essa de amizade, de não vou cobrar dessa cliente porque ela é muito minha amiga. Esquece isso. Empresa precisa ter lucro. Você precisa visar o lucro da sua empresa. Se você não fizer isso, ninguém vai mais fazer. Ok? Então, a precificação vai estar alinhada aí com a sua mentalidade, que tem total influência. Porque se você não tiver a mentalidade que você é uma empresa, que você tem investimentos para fazer, que você investiu bastante e ainda investe, se você for toda vez cobrar baixo, toda vez dar um desconto para o cliente que você não pode, infelizmente você está fadada aí a nunca conseguir realmente sair do operacional, nunca realmente conseguir dar o próximo passo, porque você não está visando o benefício do seu negócio. Ok? Então, o medo ali de faltar dinheiro, o que você faz? Fluxo de caixa, onde você se sente um pouco mais confortável, inclusive de dar um pé na bunda do cliente. Você se sente confortável em dar o pé na bunda no cliente. Porque você tem um caixa que te permite isso. Aquele cliente que suga, aquele cliente que não tá ali com o mesmo propósito que você, com os mesmos valores que você, que tá ali para te sugar. Ele quer ali tirar sua paz em todos os dias de limpeza, ele quer tirar sua paz. Quando você tem um caixa, você devolve o valor e fala obrigada. Ou você agradece e fala que realmente não é um good fit para sua empresa. Mas são artifícios que você vai aprendendo, que você vai utilizando para evitar aquela dor de cabeça de ser uma empresária. Mas isso tá tudo na mentalidade. Você não vai aturar qualquer birra de cliente, você não vai aturar um desrespeito, né? A Mari tá por aí, não sei se ela ainda tá, um desrespeito de uma funcionária. Desrespeitou? Manda embora. Imagina se vai ficar ali uma pessoa te desrespeitando perante as outras funcionárias. Porque você precisa daquela pessoa, não. Existem ferramentas, artifícios para você minimizar esses problemas. E isso vai ser parte da sua mentalidade. Olha, eu me posiciono com o cliente, eu vou me posicionar com a minha funcionária também. Para mim, a funcionária não pode sambar na sua cabeça só porque tá com a oferta de mão de obra, né, escassa. Não. Se eu te respeito, eu quero a mesma coisa de volta. Você não precisa me amar, você não precisa me admirar, mas eu quero o respeito de volta. Se não houver esse respeito, cortou aqui. É assim que funciona. Se não tiver o alinhamento ali de valores, é uma pessoa que não está alinhada com o que você quer para sua empresa, cortou ali. E a mesma coisa com o cliente. A mesma coisa com o cliente. Não é porque é cliente que vai exigir que você simplesmente
aceite qualquer imposição do cliente, não. Você tem total autoridade para cortar aquele cliente, mas quando as pessoas não fazem isso, sabe por quê? Porque elas não têm caixa. Porque tá tudo contadinho ali. Mas aquele câncer ali, aquele pedacinho que tá tirando sua paz, que tá tirando sua energia, infelizmente vai ter que ficar ali até você respirar com seu caixa, até você captar outros clientes. E tem gente que nunca tira, tá? Tem gente que nunca tira funcionário ruim. Tem gente que nunca tira cliente ruim. Porque tá sempre precisando. Porque tá sempre se colocando abaixo. E é essa mentalidade, essa parte da mentalidade que a gente precisa também entender. O que eu tô falando aqui não é para você mudar, que mentalidade não muda do dia pra noite, tá? É para você identificar isso em você, esses medos, essa falta de entendimento da sua situação. Você precisa hoje tomar conhecimento do que você está passando e saber que existe solução. Você não vai ter solução para tudo, vão existir problemas, vão continuar existindo problemas, mesmo você implementando diversas técnicas de gestão, diversas técnicas de treinamento, de negócio, porém, sua vida vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil como empreendedora, como empresária, se você se munir dessas ferramentas, desses artifícios para não cair nessas ciladas de crenças limitantes. Eu não consigo, eu não sou boa o bastante para ter funcionário, eu não sou boa o bastante para aquele cliente. Olha que cliente chique, eu vou chegar lá toda mirradinha pro cliente, nossa, eu baixei até a cabeça. Não. O seu posicionamento vai fazer total diferença. A sua mentalidade positiva vai fazer total diferença. Se você já entrar no aplicativo achando que você vai perder dinheiro, achando que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo. Né, Ju? Não tem como dar certo. Porque, infelizmente, você já tá um passo atrás. Você mesma já tá se diminuindo, já tá achando que não vai dar certo, já tá negativa. Então, qual a chance disso dar certo? Qual a chance de ter essa reviravolta e você falar, nossa, realmente esse aplicativo é muito bom? Pelo contrário, se acontece qualquer probleminha desse tamanho, se você perde $70, você fala que não vai mais entrar no aplicativo, o que eu mais tenho aqui mensagem, esse aplicativo não presta, me roubou o dinheiro. A pessoa não soube usar, foi lá, entrou porque a amiga da vizinha falou, não soube usar, não configurou nada, entrou no aplicativo, não fez um perfil forte, escreveu qualquer coisa, botou qualquer foto, uma foto de celular, né, uma foto mal tirada de celular e falou que o aplicativo roubou o dinheiro. Complicado. Então, essa nossa mentalidade de que vai fazer tudo intuitivo, é tudo assim, tudo... Eu acho que é isso daqui, eu vou fazer desse jeito. Isso se perde muito tempo. Se perde dinheiro, porque você está tentando fazer. Tem coisas no negócio, né? Talvez eu traga até esse assunto com a Lúcia. Tem coisas no negócio que não são intuitivas, que não são naturais, que a gente não aprende, não é nosso desenvolver. Não é, tem coisas que a gente vai precisar aprender. Eu estudo isso há no mínimo 6 anos, né? Empreendedorismo. E não sei nem 50%, nem 30%. Porque tem muita coisa para aprender. Imagina você que está ali no house cleaning achando que já sabe tudo. Ou em qualquer negócio achando que já sabe tudo. Não. Existe muito conceito, existe muita experiência que você precisa ter ali com pessoas, precisa financeiro, vendas, é muita coisa. E se você não procurar conhecimento hoje, se você não procurar um conhecimento para você se aprimorar, você fica para trás, você fica estagnada. Você fica realmente achando que você já sabe tudo.
E não tem coisa pior do que você achar que já sabe tudo. Aí você não anda pra frente. Porque você já sabe tudo, então você tá com ouvidos e olhos fechados para novas técnicas, para as novas estratégias, para as novas fontes de captação. Se alguém chegar para você falar em alguma fonte de captação nova, você vai falar que é golpe, você vai falar que é mentira. Se alguém vai falar para você de algum curso, você vai falar que é besteira, que não precisa de nada disso. E aí depois aquela pessoa te passa, porque você já sabia tudo. Você não precisava aprender mais nada. E tem vários aplicativos aqui, por exemplo, várias fontes de captação que eu falei há 2, 3 anos atrás. E as pessoas lá, 2, 3 anos atrás, já pegaram aquela primeira leva do aplicativo, primeira a demanda ali do aplicativo com um precinho baixinho. Quem tá ouvindo agora pode achar que é novidade, mas já tá velho. Então, você, como empresária, você tem que estar de olhos e ouvidos abertos. Também constrói essa mentalidade empreendedora. Você tem que estar aberto ali ao que o seu cliente está falando, por mais que seja uma crítica. Eu lembro uma vez que eu sentei no carro, eu estava, crescendo o meu schedule ainda em Portland. Eu sentei no carro, o cliente tinha me pedido um formulário, se eu não me engano era o 1099, né? O formulário de terceirização. E eu sentei no carro, abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu falei, não é possível, quando eu acho que eu tô aprendendo e vem mais uma coisa nova, eu não aguento mais coisa nova. E eu sentei e comecei a chorar e eu parei pra pensar, eu falei assim, é justamente isso que tá me fazendo aprender. No tranco, mas tá me fazendo aprender. Por que eu tô aqui chorando? Porque eu já tava chorando de desespero, porque realmente era muita informação que eu tava aprendendo em pouco tempo. Então era reclamação, era aplicativo, era investimento, era helper. Então realmente eu tive, uma época eu tive uma carga muito grande em um espaço de tempo muito curto. E eu levantei e falei, mas é justamente isso que tá me fazendo evoluir e aprender em tão pouco tempo. Mas naquela hora era desesperador, porque não tinha informação na internet. Ninguém aqui na internet falava sobre captação de clientes, sobre essa parte burocrática da limpeza. Só ficava mostrando no YouTube a casa do cliente bagunçado e pronto, e acabou. Então não tinha onde recorrer. E vocês sabem que brasileiro não dá informação. É muito difícil algum brasileiro dar informação para você. Então eu estava aprendendo tudo na marra, tudo aprendendo ali. Eu procurava nos sites, eu perguntava para alguém da prefeitura, ia perguntando. Então tudo que eu aprendi foi na marra, só que isso gerou uma carga muito grande na época. Você acha que eu não tive medo? Muito. Medo de faltar dinheiro, medo de não ter tempo, porque eu ainda tinha que estudar, medo do cliente me criticar, porque eu não sabia limpar direito. Eu comecei um negócio com uma experiência de limpeza, mas eu não tinha agilidade. Depois eu peguei agilidade. Inclusive, eu tava vendo umas fotos aqui pra vocês veem minha bochecha hoje, sabe que, com certeza eu engordei ao longo dos anos. Se vocês vissem minha foto quando eu limpava, era um palito. Um palito. Hoje que eu trabalho mais assim, online, mais no computador, mais na ligação, eu acabei engordando. Lógico que tem culpa minha aí, mas com certeza naquela época eu era super fit, eu tava ali, vendo a equipe e eu ia limpava. Então, medo, esses medos que a gente tem são normais. Eu tive esse medo, te garanto que a Lúcia teve, que a Ju também, que tem schedule, teve. Todo mundo teve esse medo. Só que a mentalidade empresária não deixa você travar. Você vai com medo mesmo. Se munindo de ferramentas, se munindo de artifício, quando você tem um conhecimento, você se sente muito mais forte, muito mais segura para dar aquele passo. Não, pode ir nesse aplicativo que eu te garanto que você teve um azar, mas se você persistir, você vai ter resultado. Ok? Ou
pode ir porque você tá sobrecarregada, você precisa de uma helper para te ajudar nessa fase, senão você não consegue passar para a próxima. Você vai dar um passo para trás agora financeiramente, mas daqui a uns meses, daqui a algumas semanas, você vai recuperar isso. E vai ser assim daqui para frente. Então, esses empurrões, essas mentalidades, você precisa entender que vão fazer parte de você a partir de agora, se você quiser dar esses passos mais avançados no seu negócio. Infelizmente, uma cleaning lady, ela tem uma mentalidade menos avançada com relação a isso, com relação à precificação, com relação ao investimento na empresa dela. Ela acha que vai pagar taxa que não vai valer a pena, ela acha que não contrata times porque ela tá ali ganhando 100% do lucro, ela acha que é tudo besteira, uniforme, ela acha que carro é besteira. Tudo uma cleaning lady acha que é besteira. Tudo. É ou não é? Muita besteira. Só que é justamente isso que vai fazer ela ir para o próximo passo. É justamente isso que vai fazer com que ela dê aquele próximo passo, só que a maioria trava com medo. A maioria trava porque está de ouvidos e olhos vendados. A grande maioria, não estou falando a maioria não, é a grande maioria. Não vai dar esse passo, por isso que eu falo, fique tranquila, helper sempre vai ter. Porque a maioria da população está com medo de dar esse passo. E você, se você hoje sair dessa live, tá? E entender que o que vai te travar é só o seu medo, pronto, eu já tô satisfeita. Se você identificar o seu medo e trabalhar nele, você vai identificar, você vai saber que você tem aquele medo de contratar helper, você vai saber que tem aquele medo de investir em captação, você vai saber que tem aquele medo de investir ali na criação da sua empresa, mas você está identificando, você está encarando o seu medo e aí você vai buscar conhecimento e vai falar assim, não, agora eu me sinto segura para passar por esse obstáculo. É assim que você vai mudando a sua mentalidade pouco a pouco. Quando você perceber, ao passar dos anos, ao passar das suas experiências, você vai ver o quanto você cresceu mesmo com medo. Porque você se assegurou através do conhecimento, através de um apoio, através das situações, das experiências, você se assegurou que você poderia dar aquele passo. Ok? Então, a mentalidade de vocês vai ditar quem é que vai para operar, quem é que vai para o administrativo, quem é que vai crescer mais times, quem é que vai alcançar ali o faturamento de $500 mil, $1 milhão. A mentalidade vai ditar isso. Eu lembro que a Mari, né, nas lives, ela fala assim, que antes dela, né, começar realmente a aprender sobre house cleaning, ela falava, Thelma, eu só quero umas casinhas para mim tá bom, que aí eu já ganho meu ganha-pão, tá ótimo. A Mari hoje tá com mais de 100 casas, eu não posso falar aqui, mas a Mari hoje tá com muitas casas em pouco tempo, porque ela mudou a mentalidade dela. Eu duvido que você vai ouvir o diminutivo hoje na boca da Mari. A Mari só vai falar ali no aumentativo, eu quero isso, eu quero... não é exatamente a ganância, né? A ambição. Hoje ela realmente tem ali uma visão muito maior do negócio dela. Muito maior de onde ela quer chegar, onde ela pode chegar. E isso ela só vai conseguir, ou você só vai conseguir, com a transformação da sua mentalidade de faxineira, de uma simples faxineira, de uma simples house cleaner, para uma empresária da limpeza. Ok? Certo? Entenderam? Entendeu, Renata? Renata fala comigo de vez em quando. Vocês entenderam essa transformação que precisa ter antes de vocês darem qualquer passo, avançar qualquer milímetro no house cleaning? Enquanto não houver essa mudança, vocês vão dar um passo inseguro, vocês vão dar um passo
totalmente despreparados e isso vai virando uma bola de neve até o próximo passo. Quando você vê, você está com um negócio, um schedule totalmente desorganizado, que você não sabe quantas casas você tem, você não sabe qual é a sua margem de lucro, você não sabe o que você está pagando, o que você está recebendo, você não consegue treinar, você não consegue controlar seus funcionários, seus clientes vivem reclamando, você vive perdendo cliente. É nessa direção que você vai. Okay? Se chegar. Certo? Eu tô vendo muita gente aqui que já tá lá no workshop, né? Que vai acontecer na próxima quinta-feira. Já tô vendo muita gente aqui que já tá no workshop. Pra quem não sabe, pra quem tá aqui de paraquedas, na próxima quinta-feira vai ter um workshop sobre a segunda era, que é tudo que eu falo aqui, só que muito mais focado para quem quer ir pro administrativo, sair do operacional e ir pro administrativo. Eu tenho pouquíssimas vagas, como é sala virtual do Zoom, não vou colocar muita gente, tá? Porque da última vez não deu muito certo que eu fiz a sala virtual. Então, já vou fechar as inscrições. Então, para quem ainda não entrou, né, entre no workshop. O workshop custa $37. É um valor ridículo para o que você vai aprender. E aí, na próxima quinta-feira, você vai assistir ao vivo comigo o workshop que eu vou dar sobre essa sua transformação, sobre esse seu processo de sair do operacional para ir para o administrativo, ok? O link tá na bio. Para quem tem dúvida onde fica o link da bio, me manda um direct que eu mando o link, ou você clica lá abaixo da minha fotinha bonitinha, lá do perfil, clica no link e você vai ver lá a segunda era, é o nome do workshop, e eu tenho certeza que sua cabeça vai sair borbulhando desse workshop, tá? Eu tenho certeza, mesmo que você não esteja hoje ainda em ponto de saída operacional, ou para você que está a ponto de saída operacional, você vai fazer uso dessas informações valiosíssimas que ninguém te dá de forma muito eficiente. Eu tenho certeza disso, que a sua mentalidade vai explodir depois desse workshop, ok? Já se inscreveu, né? Então, tô vendo bastante gente aqui que já tá inscrito, né? Então, vocês não perdem por esperar, porque vai ser incrível, vai ser incrível. O workshop eu tô mudando um monte de coisa, tô botando exemplos que realmente vão fazer você, vai fazer a sua mente clarear, e eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai absorver o máximo de conhecimento desse workshop. E, gente, $37 não vai doer, tá? O último, eu fiz um workshop gratuito, mas não deu muito certo, porque tinha muito curioso, tinha muita gente que não queria aprender, então eu coloco esse ingresso para justamente filtrar ali quem realmente quer aprender, quem realmente quer mudar a mentalidade, quem realmente quer entender como vai fazer o processo, do que aquelas curiosas que ainda não estão prontas para isso, ok? Então, acessa lá o link da bio, que eu espero vocês na próxima quinta-feira, ao vivo. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa sala virtual. Então, a gente tem esse encontro na próxima quinta-feira, ok? Então, pessoal, muito obrigada, boa noite para vocês, muito obrigada pela atenção e a gente se encontra na próxima.